Bom, Everton, eu vou entrar num tema agora sobre ego, sobre produção, sobre distância, tá? Por quê? O que eu reparo? No meu negócio, os profissionais que mais performam, na sua grande maioria, têm alguma relação com prática de esporte. Seja corrida, seja crossfit, seja musculação, mas a grande maioria, para não surf, né? Não posso esquecer também da surfista, beach tênis, cara, todo mundo, tá? Que performa, grande maioria, vou falar que 90% das pessoas que performam na minha área tem uma relação saudável com atividade física, com esporte. E aí, pegando o gancho nessa conversa que a gente está tendo, eu queria abrir e desmistificar um pouco o tema maratona, né? Você acha que maratona é para todo mundo? Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque eu tenho medo de falar que é e sair todo mundo correndo por aí fazendo maratona, Porra, né? mas tem que ser acompanhado, né, cara? Vai correr. O último que correu uma maratona do nada, e você viu o que aconteceu, né? Cuidado, né? Então, assim, todo mundo, vamos falar que todo mundo, se quiser se preparar, tem condições de fazer uma maratona, né? O ser humano, ele nasceu para correr. Né? A gente termorregula melhor do que os outros animais. A gente tem uma mecânica para corrida, a gente não corre rápido, a gente não é o mais rápido, mas a gente é o mais resistente, né? A tal da caça de perseguição lá, né? Lá nos primórdios. Só que a gente esqueceu disso com a evolução. Então todo mundo é capaz de fazer uma maratona, mas tem que ter uma preparação. Alguns vão demorar muito mais tempo para chegar nessa primeira maratona, né? Outros vão se adaptar mais rápido. E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer, que é o principal conceito do treinamento que às vezes muitas pessoas esquecem, que é a tal da individualidade biológica. Perfeito. Tá? O mesmo treino não serve para duas pessoas. Né? Então não adianta você falar, eu tenho o ciclo da maratona é assim. Eu tenho que progredir até tal distância. Não tem. Quanto tempo, a pergunta que toda vez a gente tem, quanto tempo eu demoro, não sei nem se eu ia fazer essa, quanto tempo eu demoro para poder fazer minha primeira maratona? Não sei, eu não faço a mínima ideia, a gente vai evoluir, né? A gente vai ver como que você responde. Eu vou subindo carga, você vai respondendo bem, a gente tem uma chance de chegar. Eu vou evoluindo carga, você vai sentindo uma dorzinha, começa a ficar com cansaço excessivo, seu sono começa a ficar prejudicado, vamos reduzir, vamos fazer mais lento. Um dia a gente vai chegar lá. Só que pode demorar, né? Mas todo mundo tem condições de fazer uma maratona. Tem uma progressão, sei que é difícil essa resposta e a individualidade de cada um, tá? Mas tem uma progressão ideal, cara, o cara bater alguns marcos, vamos dizer assim, tá? Trazendo referência um pouco pro meu negócio, tá? A gente consegue mensurar muito a maturidade de um profissional na área de seguro pela quantidade de pessoas que ele conversou e tem na carteira. A gente consegue entender o tamanho do cara, né? Se agrega de fato ou se também é consumidor de Instagram, entende? Então a gente tem alguns marcos, 200 clientes, 400 clientes, a gente vai galgando esses passos. Existe uma progressão ideal, cara, para um cara que vê e vislumbra uma maratona? O que a gente olha muito é quilômetro rodado. Né? Nesse caso, quanto mais quilômetro rodado ao longo da vida, melhor. Vida, né, cara? Da Porque vida. tem que ter chão, né? Tem que ter chão. Então, você chegar pra mim e falar, cara, eu nunca fiz uma maratona, mas eu tenho hoje 40, corro desde os 20, já fui jogador de futebol. A chance de você evoluir é maior. Você tem uma bagagem acumulada, o motor ali já rodou, articulação, tendão, tá tudo preparado para suportar uma carga maior. Né? Então, a gente vai olhar quilômetros rodados. Existem alguns números mágicos quando a gente fala de treinamento, né? Eu tenho uma certa restrição com esses números mágicos. Então, porque os artigos eles vão pegar lá os corredores e eles vão ver que os corredores que melhor desempenham na maratona são os que têm maior volume rodado dentro de uma temporada, tá? Mas a gente está falando de um queniano, que ele corre desde os 10 anos de idade para ir para a escola, né? Então, não tem uma relação. Aí eu vou pegar o amador aqui e vou falar que ele tem que chegar a 70 km, 80 km, 90 km num ciclo. Vai depender muito de como que eu consigo organizar esse ciclo. Se eu conseguir chegar lá e você suportar a carga, legal, a gente chega num 90 km, mas às vezes você não vai suportar a carga. Eu chegar a 90 km com você vai te gerar uma lesão que não vai ser legal o ciclo da maratona. Né? Não é normal ter lesão em ciclo de maratona. Acontece quando a gente treina? Acontece, mas não é normal. E o que a gente vê muito aí é a galera também colocando muito volume, tentando chegar nesses números e normalizando uma lesão
no ciclo da maratona. Isso é um planejamento errado. Romantização do sofrimento, né? Não é para ser sofrido, é para ser legal, é para ser gostoso, entendeu? Então a gente vai organizar isso com o tempo. Números, especificamente, eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar por quilômetros rodados ao longo da vida. Vamos tentar fazer várias meias antes? Quantas meias? Não sei. Mas vamos tentar terminar a meia gostoso. Você não pode terminar uma meia sofrido. Pensa que depois que você acabar uma meia, você tem outra para fazer. Então, se chegar nos 21 e você estiver totalmente acabado, com dor, não conseguir andar, a gente precisa fazer esse 21 ficar relativamente confortável. Aí a gente vai avançar para os 30. Esses 30 precisa ficar relativamente confortável. Né? E aí, quanto mais confortável ficar aquela distância, mais preparado você tá para suportar ali o volume. Perfeito, alinhadaço, cara. E não tem Mondiaro pra pular quilômetro, né, cara? Não tem. Não dá, né? Não tem atalho, né, velho? Não tem atalho. Tem que fazer, cara, né? Não tem atalho. Isso é uma coisa curiosa. Posso abrir um parênteses aqui? Por favor, cara? por favor. E a galera tá tomando o Mondiaro pra todo lado, né? Assim, pra emagrecer, pra ficar mais leve, pra conseguir fazer a maratona. Então, ao mesmo tempo que ele é uma saída que vai, talvez, te emagrecer, deixar você mais leve e vai facilitar a vida do seu joelho ali no começo, você não pode esquecer que a gente perde 20, 25% de massa muscular usando isso. Então a sua chance de lesão também aumenta muito. Então você não regula a alimentação, você vai usar a sua muleta ali, que é o Mondiaro, que a gente vê muitos casos assim, tá? O cara precisa perder 4, 5 quilos, já entra com o Mondiaro para tirar uma coisa que não precisaria, né? Às custas de um treino que vai ser piorado. Você não vai conseguir entregar no treino, você vai ficar mais debilitado, então você está resolvendo o peso, mas você está atrapalhando o resto, né? Então, algumas decisões ali, que aí entra também naquela pergunta que você me fez, né? E aí, é o cara que realmente é corredor ou é o consumidor, né? Ou é o mercado? E é o problema do mercado, né? É o problema do mercado, é o problema da rede social. Vamos chegar na foto perfeita ali de qualquer jeito, não importa. E não tem atalho, disso, né? Não tem atalho. Essa hora não tem atalho. O cara que faz 5 e quer pular para 42 sem respeitar o processo, o que esse cara tá querendo da vida? Tá querendo pular, né? Tá querendo pular fase, tá querendo... Aí é a lesão, né? Sucesso sem trabalho, né? É isso. Você acha que a lesão mora aí, cara? A lesão mora aí, né? A lesão na corrida mora em volume. A primeira coisa, assim, é volume. Se você não progredir o volume de treino da maneira adequada, você vai ter uma lesão. E a maior chance de você ter lesão é quem já teve lesão. Então, se você já teve a primeira, você já se ferrou, porque a sua chance de ter a segunda está muito maior do que o resto que não teve. Boa. Então, vamos tentar evitar de ter a primeira. Mas teve a primeira, né? Ou tá correndo ali, volume errado, progressão de volume errado é o